Fala, nerdianos! Dantas na área, tudo de boa? No nosso baú do Velho Nerd de hoje, vamos falar de Claymore, um anime visceral. Bora conhecer e parolar sobre esse anime? Então cola aí, vem com a gente, é nóis! Claymore é um mangá escrito e ilustrado por Norihiro Yagi e publicado pela Monthly Shonen Jump desde 2001. A revista foi encerrada e a obra foi movida para Jump Square. Uma adaptação para anime foi feita pela Madhouse em 2007 e exibida pela Nippon TV, contendo 26 episódios de 23 minutos cada um de duração. Em outubro de 2014, o último capítulo foi finalmente publicado, encerrando de vez o mangá com 155 capítulos e 27 volumes, tornando o anime uma obra de médio para grande porte em questão de história / volumes e edições. A história se passa em um mundo fictício semelhante à era medieval europeia, fundamentado no contexto político de um único continente dividido em 47 países. Neste mundo, seres humanos coexistem com criaturas chamadas de Iouma, monstros que se alimentam de vísceras humanas. Os Iouma são capazes de adquirir a forma de suas vítimas, absorvendo também as memórias e as personalidades de suas presas, permitindo que eles enganem os amigos mais próximos, familiares e se infiltrem nas vilas para se alimentar sem levantar qualquer suspeitas para si. Caraca, isso é mó doideira, gente. Já pensou? Você tá ali de boa, né, dando aquela marolada com a sua rapaze, dando aquela gastada e, de repente, seu melhor amigo começa a atacar o grupo e comer as vísceras deles. Cara, que doideira que seria. Já pensou você não saber quem é quem? Se é um monstro, se é o seu amigo, a suspeita que gera, o clima de suspeita que gera no anime é muito maneiro, muito interessante. Em tentativa de combater as criaturas, uma organização secreta sem nome, já percebeu? É sempre assim, né? Uma organização secreta, sem nome, com toda a benevolência, com toda a bondade, se disponibiliza a ajudar as pessoas. É sempre assim, não é verdade? Essa organização cria uma ordem de guerreiras modificadas com o objetivo de proteger os humanos da ameaça dos Ioumas. E a essas guerreiras foi atribuído popularmente o título de Claymores, devido às imensas espadas Claymore portadas em combate por essas guerreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Após a sua criação, as Claymores passam a ser contratadas por vilas que estão sob a ameaça dos monstros, para que seja feito o extermínio dos mesmos, uma vez que as Claymores são as únicas que conseguem distinguir um Iouma de um humano. A organização é a única que tem contato direto com as Claymores, administrando tanto seus serviços externos, que são requisitados pelas cidades e vilas, quanto seus serviços internos, requisitados pela própria organização. Os pedidos de aniquilação dos Ioumas têm um custo altíssimo e apenas após o sucesso da missão é que o pagamento é realizado, sempre recebido por um homem de preto que vem à cidade logo após a saída das Claymores. Caso a guerreira morra e não termine o serviço, também não é cobrado, não é necessário pagar nenhum valor à organização. Também existem alguns boatos durante aí o anime, vocês vão verificar, que há cidades que se recusaram a pagar e foram dizimadas em pouco tempo depois por ataques consecutivos dos monstros, sem qualquer resposta de ajuda por parte da organização. Então o motivo dela não é assim tão, devido à bondade e benevolência. Tem um interesse financeiro também. Se tu não pagar, sua cidade vai ser destruída. É assim que funciona. Claymore. A organização cria as Claymores implantando a carne e o sangue dos monstros Iouma em humanas, num processo muito doloroso e extremamente longo, criando assim
raças híbridas, que são mais poderosas que os monstros originais, devido ao seu treinamento com armas e inteligência superior. Essas híbridas usam enormes espadas que são pesadas demais para humanos normais. Na sua grande maioria, né? Não conseguem carregar as espadas. E são caracterizadas pelos seus olhos cor de prata, cabelos louros ou brancos e orelhas pontudas, ao estilo élfico. E em alguns dos casos, algumas têm, outras não. As habilidades padrões de uma Claymore incluem, sobretudo, capacidade física acima da média, principalmente no quesito força, recuperação de ferimentos aceleradas, inclusive algumas das guerreiras podem até mesmo regenerar um membro inteiro. Modificação limitada da sua aparência, né, da sua forma, e a habilidade de detectar monstros, sentido seu Yoki, que é uma espécie de aura espiritual presente também nas Claymore, pelo fato de elas serem meio humanas, meio Iohumas. Para usar suas habilidades, as guerreiras acessam os poderes de sua metade não humana. E se o poder proporcionado por essa metade for forçado até o limite, a Claymore pode perder sua total humanidade e se tornar uma Kakuseisha, que significa ser despertado. Um ser altamente perigoso. Por quê? Porque é um ser super inteligente, altamente inteligente e com uma incrível, insaciável sede de sangue. Aí é que mora o perigo, aí que as coisas ficam complicadas de verdade. Quando elas sentem o início do despertar, as Claymore podem pedir a uma companheira para matá-la. Geralmente, né, elas escolhem ali a companheira que elas têm mais afinidade para pedir um troço desse, né? Desta forma, elas vêm assegurando que a transformação não vai acontecer e que sua mente seja morta enquanto ainda ela tem um cérebro humano. Após a transformação, é muito comum sobrar ali algo da consciência humana nos Kakuseixas, né? Mas essa consciência ela é completamente dominada pelos instintos dos monstros Iohuma, o que causa um desejo incontrolável por vísceras humanas e um grande alívio por se livrarem, né? Por se verem livres dos antigos conflitos humanos, que para os monstros deve ser mó chatice, né? Para a gente às vezes já é, imagine para os monstros. Mas, todavia, esse alívio dura muito pouco tempo. Algumas entram em um grave conflito psicológico ao se verem como monstros, desejando a morte. Mas a maior parte, no entanto, se agarra à vida e segue seus novos instintos, espalhando terror entre os humanos. Alguns despertos têm até mesmo a consciência completa do seu passado e de seu estado atual. Alguns Kakuseixa, como Isley do Norte, Rifu, Imperatriz do Oeste, Luciela e outros têm até a capacidade de voltar à forma humana e agir ali como humanos normais, transitando ali pela galera, sendo percebida somente mesmo por outra Claymore. E essa transformação total da Claymore em desperto segue uma escala até que ela esteja totalmente completa. A escala é: com 10% os olhos mudam de cor, com 30%, o rosto fica distorcido, né? Nos 50%, o corpo sofre alterações para o estado de Iohuma e, ao alcançar 70%, a mente fica confusa e torna-se 70% Iohuma. Com 80%, o ponto tido como sem retorno é o ponto final. Passando desse limite, é impossível impedir a transformação em Kakuseixa. A organização e sua fachada. Embora secreta, a organização pode ser contactada por qualquer cidade ou qualquer vila atacadas por Iohumas. Em resposta aos pedidos, essa despacha um número apropriado de Claymores para eliminar os alvos. Sendo a sua missão bem-sucedida concluída, um agente sempre trajado de preto é mandado para coletar a gratificação pelos serviços. Uma cidade que não realizar o pagamento não receberá nunca mais a assistência das guerreiras, ficando totalmente à mercê dos monstros. Normalmente, o conhecimento do não pagamento é público e chega às mãos das criaturas. Olha que sacanagem.
Sabendo disso, elas invadem a cidade e destroem tudo. Como eu falei, essa organização não tem nada de filantrópico. É somente lucro mesmo, e é isso aí. Adentrando mais um pouco no anime, as verdadeiras intenções da organização começam a ser reveladas. A ilha na qual vivem as Claymore é, na verdade, uma espécie de laboratório, utilizado para realizar experimentos a serem usados na guerra de outros continentes. Mas, por incrível que pareça, as híbridas, as populações de humanos, Ioumas e até mesmo os Kakuseixas pensam que a ilha em que moram é tudo que existe no mundo, sendo que é apenas uma pequena porção de terra comparado ao verdadeiro grande continente. Muito parecido com um anime que fez muito sucesso recentemente que foi lançado. Vocês não acham? Pensa aí e coloca aqui nos comentários qual anime é esse que eu estou falando. Vamos ver se vocês estão ligados. Característica das Claymores. Devido à sua natureza híbrida, as Claymores possuem força, velocidade e reflexos muito, mas muito maiores que qualquer ser humano. Por mais que esse ser humano tenha experiência e treinamento, ele nunca vai chegar aos pés de uma Claymore. Devido à sua grande força, as Claymores podem portar espadas pesadas e gigantescas com apenas uma de suas mãos, com facilidade e precisão mortal. E em acréscimo a isso, as Claymores possuem uma vasta capacidade de regeneração e recuperação, permitindo-as sobreviver a ferimentos que normalmente seriam fatais. Qualquer ferimento que não as mate é regenerado completamente em algum tempo. Isso você pode ter certeza. Claymores com um talento para a regeneração conseguem restaurar membros inteiros em apenas alguns minutos. Essas habilidades, combinadas com seu treinamento de combate e com armas poderosas, permitem aos Claymores serem superiores a muitos Ioumas, isso sem sombra de dúvida nenhuma. Seres abissais e outros Kakuseixas. Os seres abissais são títulos dados aos guerreiros de número 1, que despertaram completamente. Inicialmente no mangá, é mostrado que houve 3 vezes em que isso aconteceu. Uma na geração dos homens e 2 na geração das mulheres, dando origem a Isley do Norte, Rifu do Oeste e Luciela do Sul. Ao longo do enredo, novos abissais até surgem durante o anime, mas que têm uma breve participação relativa no mangá, que são Histeria, Roxane, Cassandra e Alicia. Bom, então agora que vocês já estão mais inteirados aí com a temática de Claymore, vamos então conhecer essas belas e lindas e nobres guerreiras Claymore? Bora lá conhecer a galera! Personagens. Bom, galera, eu vou citar aqui as 3 que consideramos as principais, devido a um critério muito ético. São as minhas prediletas. Pronto, falei. Mas todas as personagens restantes também são incríveis, mas o vídeo ficaria muito extenso se eu fosse descrever uma a uma, beleza? Mas como eu sei que vocês vão assistir o anime ou já conhecem, né, vão acabar conhecendo as outras de qualquer jeito, beleza? Vamos seguir então. Vamos começar, galera, pela protagonista da série, Claire. Ela é a primeira a procurar a organização por conta própria para se tornar uma Claymore, em busca de uma vingança pela morte de sua mãe adotiva, Teresa, que também era uma Claymore que foi assassinada por Priscila, que era uma guerreira Claymore desperta. É classificada como a guerreira número 47, e das 47, ela é classificada como a mais fraca entre elas. Por que isso? Simples, porque a carne e o sangue que foram utilizados em sua transformação eram de Teresa, a sua mãe adotiva, tornando ela apenas 1/4 Iouma, em vez de metade Iouma como as demais guerreiras. Isso a tornava, supostamente, a mais fraca de todas elas. Mas a gente sabe que isso nunca é verdade, né? A principal sempre é a principal. Em uma de suas missões, Claire salva um garoto chamado Haki, de um monstro Iouma que se passava pelo irmão dele.
No anime, ele é expulso de sua própria vila pelos moradores que ficam com medo que ele também seja um monstro, já que o irmão dele acabou se tornando um monstro. Enquanto isso, no mangá ele tem uma pegada um pouco diferente. Ele não é expulso da vila, mas sim ele foge da vila procurando a mulher que iria salvar ele. Claire acaba encontrando esse garoto no deserto, né? E posteriormente ela permite que ele o acompanhe em suas aventuras, a servindo como cozinheiro, dando aquele job ali para que ele possa, né, seguir junto com ela. E seguindo aqui, vamos para a segunda personagem, Teresa, do sorriso aparente. Teresa é a número 1 da sua geração de guerreiras Claymore. É considerada a mais poderosa Claymore de toda a história. A bicha era braba mesmo. Em uma missão atribuída a ela para derrotar um grupo de monstros em uma aldeia, ela acaba salvando ali uma garota que havia sido feita prisioneira por um dos monstros. E ao matar seu captor, no dia seguinte, essa criança começa a seguir a Teresa, né? Mesmo após ela tentar afastar a criança, depois de um encontro com bandidos na floresta, Teresa acaba ali, né, amolecendo seu coração e adotando a menina, e acaba chamando ela de Claire, que é uma das deusas gêmeas do amor. E o nome da outra deusa do amor é Teresa, que é o nome dela. Bem legal, né? Teresa parte com Claire e decide deixá-la em uma cidade, o que ela considera mais seguro para uma criança do que acompanhá-la em suas missões, né? O que realmente é. Melhor deixar uma criança segura num local, né, habitado por humanos, do que seguir ela no combate que ela tem ali com esses monstros perigosíssimos. E a garota pode não somente ser uma distração para ela, mas também pode sofrer um enorme perigo ali, estando de frente a frente com esses monstros perigosíssimos. Mas posteriormente, ela acaba descobrindo que o mesmo grupo de bandidos que ela havia encontrado na floresta estava a caminho da cidade em que ela deixou a garota, né? Então ela rapidamente volta para resgatar a garota. E ao ver a vila praticamente destruída e um dos bandidos arrastando Claire, ela acaba por matar todos os ladrões. E esse ato a leva a ser condenada à morte pela organização, porque apesar de serem ladrões, eles eram humanos. E ao ver da organização, as Claymores não devem matar humanos. E após resistir à primeira tentativa de execução, uma segunda equipe acaba sendo formada para ir atrás e cumprir a sentença de morte de Teresa. E essa equipe, ela é formada nada mais nada menos por a número 2, Priscila, a número 3, Irene, número 4, Sofia e número 5, Noel. As 4 são facilmente derrotadas por Teresa, porque ela é bam, ela é a mais forte da sua era, né? Mas a número 2, Priscila, não se aguenta pela derrota e libera muito poder e Youki, e acaba despertando. Dessa forma, decapitando Teresa e derrotando o resto das Claymores que ali estavam presentes. Priscila é uma das mais jovens aprendizes a se tornar uma guerreira, atingindo o posto de número 2 pouco tempo depois da sua promoção. Embora ela seja muito forte, ela é assombrada, assim como muitas das Claymores, por fantasmas do passado. Por causa da sua pouca idade e maturidade, esta não consegue se controlar direito, e ela acaba despertando após ser derrotada por Teresa. Com o despertar, né, Priscila acaba conseguindo matar a Teresa, como eu falei um pouco antes, né? E também as outras 2 guerreiras que estavam ali na missão, para cumprir a missão de execução, deixando uma terceira gravemente ferida. Priscila, então, voando de volta para o norte, né? Lá no norte, ela acaba derrotando o ser abissal do norte, que na verdade é, como eu falei, a Islay. Mas ela acaba perdendo
toda a sua memória, passando a se comportar como uma criança totalmente confusa. Slay, então, na incapacidade de derrotar a Priscila, jura fidelidade a ela e promete levá-la para o sul, onde a garota esperava, encontrar a sua família, que foi morta. Com a movimentação para invadir o sul, os demais abissais também passam a formar os seus próprios exércitos. E essas três aí, galera, são as que eu mais acho interessante, Na brincadeira que eu fiz ali, que são as minhas prediletas, então são as principais. Mas é claro que, dependendo de cada pessoa, da personalidade de cada um, vai gostar mais de um e mais de outro. Mas eu destaquei essas três aqui, porque são muitos personagens legais e o vídeo ficaria, como eu falei, extenso demais, caso eu falasse de todas elas. Mas em qual mídias vocês conseguem encontrar aí essa obra Claymore? Vamos ver quais são? O mangá começou a ser publicado em 2001 na Shonen Jump com roteiro e desenho de Norihiro Yagi. Após 13 anos, a obra foi finalizada em outubro de 2014, como eu falei, em 155 capítulos e 27 volumes. Em maio de 2009, a Panini Comics trouxe Claymore para o Brasil. O anime Claymore, baseado no mangá, foi ao ar entre abril e setembro de 2007. Foi exibido pela Nippon TV. O estúdio responsável foi a Madhouse, que é o mesmo estúdio de Hunter vs Hunter, Death Note e High School of the Dead. Apenas parte da obra original foi adaptada, sendo que há algumas diferenças entre mangás e o anime, como sempre há, gente? Sempre tem aquela pequena diferençazinha ali, até para poder atrair as pessoas que já leram o mangá, verem um anime, Se for tudo igual, muitas pessoas não perdem o tempo vendo. Então tem essa pequena diferença ali, principalmente nos episódios finais da animação. E cá entre nós, galera, quer uma dica? Se ainda não assistir, assim que acabar de assistir esse vídeo, corre para baixar e assistir. Pode baixar na internet ou em uma tal stream aí laranjinha com nome complicado, já que eles não patrocinam aqui a gente, não vou falar o nome dele, mas o anime também está disponível lá, ok? Prepare-se para uma jornada épica e visceral. E então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje do Baú do Velho Nerd. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje sobre Claymore. E se vocês têm algum anime antigo, comenta aqui, fala pra gente nos comentários, que de repente a gente faz uma matéria aí sobre esse anime que vocês se amarram das antigas, ok? E como sempre, não esquece de deixar aquele like esperto, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações e, é claro, compartilhar o nosso vídeo com a sua galera para aumentar o nosso engajamento e os nossos inscritos, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui! É nóis!